Olá, pessoal! Bem-vindo ou bem-vinda à parte 58 da série de conceitos de programação. Hoje será a parte 2 do exercício 10, estoque 2. Então, vamos começar! Bom, pessoal, vamos começar a parte 2 do exercício 10, estoque 2. No vídeo passado, eu li todos os requisitos e já declarei todas as variáveis, vetores e matrizes que vou necessitar na execução do algoritmo. A primeira coisa que eu vou fazer após declarar as variáveis, eu vou pegar esta parte aqui, na parte de variáveis inteiro, que eu tenho count underline entrada, count underline saída, count underline reserva, count underline retirada, QTD underline entrada, QTD underline saída. Vou dar um Ctrl C, um Ctrl V e vou inicializar estas variáveis. Eu peguei ali a parte do I e do J só para facilitar na hora de copiar e colar. Eu vou apagar esta parte, eu não vou inicializar o I e o J aqui. Vou já deixar identado aqui certinho e inicializar estas variáveis, todas elas com zero, que são as variáveis contadoras e de quantidade. E eu não posso correr o risco de haver lixo de memória. Então, eu inicializo estas variáveis contadoras de quantidade com zero. Aqui, eu vou fazer uma abordagem diferente do que eu fiz no exercício 9, estoque 1. Aqui, eu vou ter alguns valores, da mesma forma que eu tinha lá, que são fixos, como nome do produto, o preço do produto e o tipo de controle de estoque. Eu não vou ter alteração destes valores, porque os materiais disponíveis e controle de estoque vão ser sempre os mesmos. Se fosse um caso real, eu poderia ter mais controle de estoque e teria muito mais materiais disponíveis. Mas como neste caso eu já vou ter estes valores em específico, tanto que eu montei os vetores baseado nestas quantidades que vão ter de controle de estoque de materiais disponíveis. Eu vou pegar estes vetores e vou atribuir valores fixos, como se eles fossem uma constante. Mas, se eu quisesse alterar, eu poderia alterar. Neste caso, eu não vou alterar porque não há necessidade. Eu vou pegar estes valores atribuídos, já jogar no menu, jogar numa frase e vai facilitar a manipulação destes vetores. Eu vou pegar estes dois vetores aqui, caracteres, que é o vet underline nome produto e o vet underline tipo underline controle underline estoque. Vou dar um Ctrl C, um Ctrl V. Vou pegar o vet underline prico underline produto, dar um Ctrl C também e um Ctrl V. Vou já deixar separado aqui. No vet underline nome underline produto, na posição 0, vai ser atribuído o valor 1, tracinho, areia. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, vão ser 4 produtos. Então, vai de 0 a 3. Vou mudar aqui, 1, 2, 3. Aqui, 1, 2, 3, 4. O primeiro produto do menu é areia. O segundo é o cal. O terceiro é o cimento. O quarto é a pedra. Vet underline prico underline produto, na posição 0, vai ser atribuído o valor 20.00. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Vai ter a posição 1, a posição 2, a posição 3. O cal vai valer R$ 25, o cimento 50 e a pedra R$ 25. O vet underline tipo underline controle underline estoque, na posição 0, vai receber o 1, tracinho, produtos em estoque. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Neste caso, são só 3 tipos. Então, vai de 0 a 2. Vou dar aqui 1, 2. Aqui, 1, 2, 3. Produtos vendidos e reservados. Vou dar um Ctrl C aqui para facilitar. Um Ctrl V, produtos vendidos e retirados. Vou só identar esta parte aqui. Bom, pessoal, após ter feito toda a indentação, aqui ficou a inicialização das variáveis junto com a atribuição. Eu vou colocar
comentários aqui para separar e não haver nenhum tipo de confusão. Colocar inicialização das variáveis computadoras e de quantidade. Aqui eu vou colocar que é atribuição de valores fixos nos vetores. Não vai ficar confuso na hora de, caso eu precisar fazer alguma manutenção. Aqui eu vou até colocar uns tracinhos para separar aqui a inicialização, o que é a atribuição. A partir daqui eu começo a programação, entre aspas, de fato. O comando que eu vou utilizar é o repita até, pois eu preciso que ele execute pelo menos uma vez. Então, repita até é perfeito. A primeira coisa que eu preciso fazer é mostrar o menu de materiais disponíveis para o usuário. Eu vou aqui em cima, pegar o menu que eu já tenho pré-pronto. Dentro do repita até, vou dar um Ctrl V naquele menu. Aqui eu coloco um escreva L, com abre parênteses, abre aspas, fecha parênteses. Vou pegar este escreva L com parênteses e aspas, dá um Ctrl C, um Ctrl V, só indentar aqui rapidinho e fecha aspas, fecha parênteses. Esta parte aqui dos produtos é uma das partes que vai melhorar a programação, pois em um caso real eu poderia ter vários produtos e eu mostraria estes produtos para o usuário, porque aqui está em forma de tabela só com o número equivalente a um código do produto, o nome do produto e o preço, mas se fosse uma tabela real, eu estou simulando que teria todos os produtos, estaria já as quantidades na frente ali e o usuário poderia alterar a quantidade desses produtos e automaticamente iria sendo realizados os cálculos dos totalizadores. Aqui não dá para mostrar 100% daquele jeito, mas eu estou simulando como se fosse uma situação que o usuário tivesse a visualização dos materiais disponíveis e eu preciso mostrar todos os produtos para o usuário com seus respectivos preços. Para não ficar muito grande, pois se eu tivesse 100 produtos, eu ia colocar um escreva L 100 vezes com o nome de todos os produtos, não faria sentido, por isso que eu criei o vetor. Eu vou colocar um para e de 0 até. Como aqui eu sei que o vet underline nome underline produto vai de 0 a 3, que são os únicos produtos que eu tenho de estoque, eu vou colocar de 0 a 3. Passa e já vou colocar o fim para. Antes de continuar fazendo o para, eu vi que eu deixei um espacinho aqui no vet underline tipo underline controle underline estoque. Não tem este espacinho. Vou tirar esses espaços rapidinho. Agora sim, dentro do para, eu vou montar esta estrutura com o número, o tracinho, o nome do produto, o igual com as setinhas, o R cifrão e o preço do produto. Como que eu vou fazer isto? Eu vou colocar um escreva L, abre parênteses, abre, fecha aspas, fecha parênteses, só que antes da aspa, aqui eu tenho um tracinho o nome do produto. Foi exatamente como eu coloquei aqui, um tracinho areia. E faltaram só a indentação. A indentação vai deixar este espaço certinho do igual maior. Então, vou pegar este vetor, dar um Ctrl C, um Ctrl V fora da aspas, já coloco uma vírgula aqui. O vet underline nome underline produto vai ser na posição I, que é de 0 a 3, vírgula, abre aspas, dou um espaço, que é este espaço que tem entre o cimento e o igual, coloco o igual, o maior, representando a setinha, o R e o cifrão, dou mais um espaço, fora da aspas, coloco vírgula, espaço, aqui tem o preço do produto, eu coloquei aqui no vet underline preco underline produto, pego este vetor, dou um Ctrl C, um Ctrl V, na posição I, aqui eu tenho que forçar ele aparecer duas casas decimais, porque quando eu abro
o vetor, ele aparece vários zeros. Mesmo que eu coloque 20.00, ele não vai aparecer. Como, por exemplo, eu vou fazer o teste colocando um F5 aqui, o F9, ele vai entrar em modo de debug. Aqui coloco o nome dos variáveis e dos vetores. Quando eu venho aqui no preço, ele aparece este monte de zeros. Se eu não colocar nada, na hora que eu for colocar, apertar F8, aparece sem os zeros. Ele não coloca o zero, ele desconsidera os zeros à esquerda quando não tem nada. Então, para forçar ele colocar esse zero, eu vou dar um ESC aqui e parar com o vermelhinho ali no canto. Vou colocar um 2.1, 2.2. Agora sim, quando eu apertar o F9, F8, aparece aqui o 20.00. Aperto F8, F8, apareceu o cal, um 25.00, F8, F8. Olha aqui, o cimento tem o mesmo espaçamento dos outros, F8, F8, apareceu a pedra. Como aqui não tem mais nada, eu vou apertar o ESC e o vermelhinho aqui, encerrar a execução, senão ele vai dar erro aqui no até, porque não consta nada. Aqui eu já consigo montar o menu de uma forma mais rápida, mais simples, só fazendo o reuso do que já foi colocado no vetor. Após ter dado o menu para o usuário, eu vou precisar pedir para que o usuário entre com algum código, porque eu tenho este número na frente do produto, que é justamente o código que eu vou solicitar para o cliente. Eu vou dar um escreva, abre parênteses, abre, fecha aspas, fecha parênteses. Vou colocar informe o código do material. 2 pontos, espaço. Na outra linha eu coloco um leia, abre e fecha parênteses. Eu vou pegar a variável código underline produto, dar um Ctrl C, um Ctrl V e eu vou ler esta variável. Vou pegar esta parte do pula-linha, coloco os tracinhos pula-linha, dar um Ctrl C, Ctrl V. Após eu solicitar o código para o usuário, pode ocorrer algum erro, o usuário colocar um valor inválido. Eu tenho que fazer a tratativa para, caso isto aconteça, ele informar o usuário do erro e dar a oportunidade para que o usuário digite novamente o código do material. Eu vou utilizar o enquanto. Vou pegar o código underline produto, dar um Ctrl C, Ctrl V, código underline produto. O menor do que 1, porque ele aqui vai de 1 a 4. Então, se ele for menor do que 1, ou código underline produto for maior do que 4, passa em enquanto. Vou copiar aqui esta parte, dar um Ctrl C, um Ctrl V, vou só indentar aqui rapidinho. Neste escreva L, eu vou abrir parênteses, abrir, fechar aspas, fechar parênteses. Vou colocar código inválido, exclamação, informe novamente o código do material. Aí eu leio a variável código underline produto, pulo a linha, coloco os tracinhos, pulo a linha. Na tratativa vai ser só esta parte, saio do enquanto, dou 2 enters. Aqui eu vou precisar percorrer os vetores, vou fazer um para e de código underline produto menos 1 até código underline produto menos 1, faça, fim para. Eu tenho que percorrer pelo mesmo código underline produto menos 1, porque é uma posição exata do vetor no qual serão realizadas modificações. Por exemplo, eu escolhi o cal, que é a posição 1, que é 2 menos 1, a posição do vetor é 1. Eu vou precisar alterar a quantidade do cal, eu vou alterar o contador específico do cal, todos os dados do cal, que tem vários vetores, tem matrizes, que eu vou precisar alterar somente uma vez na posição do cal. Se eu deixar que ele percorra todos os códigos
do produto, ele vai passar pela areia, mesmo que ele fique zerado ou sem nenhuma modificação. Depois ele vai fazer as modificações no cal, vai passar pelo cimento e vai passar pela pedra. E quantos produtos mais eu tiver, isto vai ter um gasto de memória de processamento. Não é o objetivo. Eu quero alterar somente o cal, eu vou somente na posição do vetor que consta o cal, em relação a preço, a contador e todos os vetores e matrizes que forem necessários e tiverem relacionados com o cal. Por isso que eu coloco código underline produto -1 até código underline produto -1, que é a mesma posição. Eu só estou usando para, pois se eu não utilizar o para, ele não vai percorrer o vetor e vai acontecer um erro e não vai dar o resultado que eu espero. Que eu vou alterar inicialmente no para. Eu tenho uma variável chamada count underline entrada, que foi um dos contadores que eu inicializei aqui com 0, mas como ele está dentro do repeat, ele vai sofrer alterações e ele vai ser atribuído o que está em vet underline count underline entrada na posição i, que é o vetor que vai armazenar o count. Por exemplo, eu alterei a areia 2 vezes, o cal 4 vezes, o cimento 6 vezes e a pedra 8 vezes. Cada posição deste vet underline count underline entrada vão ter estes valores. Só que a variável count underline entrada, ela só vai poder armazenar um valor. E qual valor eu tenho que pegar? O valor correspondente ao produto. Por exemplo, que eu dei o cal. Ele está na posição 1. Então, o vet underline count underline entrada na posição 1, equivalente ao cal, está com 4 entradas. Ele vai pegar este valor 4 e fazer alterações necessárias. No final, ele vai alterar para 5. Depois, se eu precisar alterar o cimento, que está com 6, ele vai pegar o 6, tirar 4, substituir que está em count entrada, que era o 4, equivalente ao cal, e vai colocar o 6 equivalente ao cimento. Por isso que eu tenho a variável count underline entrada, que ele vai fazendo esta troca temporária das entradas, equivalente a cada produto, e o vetor é o que vai armazenar um histórico das entradas. Se eu não quisesse saber a quantidade de entradas de cada produto, eu poderia usar só o count entrada e não teria problema. Neste caso, eu quero ter um histórico. Eu quero saber quantas entradas eu vou ter de areia, quantas de cal, de cimento e de pedra. Então, eu vou precisar armazenar no vetor e a variável vai só pegar deste vetor a quantidade de entradas na posição correspondente ao produto que o usuário me informou o código. A variável count underline entrada vai sempre estar alterando o seu valor e o vet underline count underline entrada na posição do código do produto -1 vai alterar somente quando houver realmente necessidade de alteração. Se eu alterei o cal, mas eu não alterei mais nada, os outros produtos vão continuar armazenados os seus valores sem alteração e só a entrada do cal vai ser alterada. Bom, pessoal, este foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo será a parte 3 do exercício 10 estoque 2. Então, não deixe de assistir. Se você perdeu os primeiros vídeos da série, não deixe de conferir. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigada por assistir este vídeo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!